Salve, salve, galerinha deste Piauizão, deste Brasilzão, meu bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo canal Educação. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática, segunda série do ensino médio. Galerinha já conectada, bom dia, grande Gabriel, meu bom dia a todos que já se encontram presentes pelo YouTube. Meu bom dia para você que está na escola, você que já está conectado, você que está chegando, sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai estar dando continuidade ao conteúdo de estudo do binômio de Newton. A gente começou a fazer uma correlação, associação, para que você entendesse bem do que se trata esse binômio. Binômio porque nós vamos ter aquele polinômiozinho com dois termos, não é? Aquela expressão algébrica que tem dois termos, a gente representa como sendo um binômio. Só que eu recordo do trabalho desse binômio lá no ensino fundamental, lembra? Quando nós tínhamos o quadrado da soma de dois termos, o quadrado da diferença, o cubo da soma, o cubo da diferença. E lá nós aprendemos que o desenvolvimento dessas potências para cada um desses binômios se dava simplesmente utilizando-se da multiplicação de acordo com o expoente, ou seja, o cálculo de uma potência em si. Se eu tenho um binômio elevado a 2, era ele vezes ele de novo. Aí a gente ia lá fazer aquele chuveirinho, né? A distributiva, professor, até a gente encontrar uma expressão. Só que quando a gente já ia para o binômio elevado a expoente 3 ao cubo, a gente já via que já dava mais trabalho. Por quê? Porque a tua potência ia ser aquele binômio vezes ele de novo. Então, se a gente fosse recorrer ao processo da distributiva, dava um certo trabalho. Mas, para quem aprendeu o desenvolvimento binomial, cubo do primeiro, 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Quem aprendeu o produto notável passou a não sentir tanta dificuldade. Mas o que acontece? Você já passou a imaginar se nós tivéssemos expoentes maiores? Expoente 4, expoente 5, expoente 6, se eu tivesse valores bem maiores, como é que não seria? Se expoente 3 já dá trabalho, você imagina se eu pedisse para você fazer um desenvolvimento binomial com expoente 6. Eu tivesse x mais y elevado à sexta potência. Cara, nesse caso aí, eu acho que ia demorar muito tempo. As operações matemáticas, iam ser demais, muitas mesmo. Então, o binômio de Newton, ele veio de encontro a essa necessidade de nós precisarmos, em algum momento, em alguma situação, realizar desenvolvimentos binomiais com expoentes muito grandes. Só que deixá-los tranquilos, a mesma coisa eu tentei fazer na última aula. Quando eu tenho um expoente muito grande, ele não vai pedir para vocês fazerem o desenvolvimento binomial. Não. Ele vai pedir para você achar um termo específico, um coeficiente específico, ou até mesmo a soma dos coeficientes, que a gente vai ver como é que funciona isso agora. Vem cá comigo, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo que já está na tela aí, binômio de Newton, professor. Hoje a gente vai estar dando continuidade. E o que é que a gente vai falar desse binômio de Newton? A gente vai trabalhar com todas as propriedades do conteúdo, professor. Para que a gente tem que aprender binômio de Newton? Comecinho da aula eu estava te dando uma justificativa do porquê a gente precisa saber realizar um desenvolvimento binomial quando nós tivermos algumas potências binomiais com expoente muito elevado. Porque se eu for recorrer ao cálculo tradicional, que é aquele da potência, não sei que hora que a gente termina, mas poder fazer, pode. Então, professor, a gente finalizou a nossa última aula apresentando para vocês o que viria a ser o termo geral do binômio de Newton, que é justamente, professor, esse termo geral que calcula, professor, cada termo em específico, sem a necessidade do desenvolvimento binomial inteiro. E, professor, não precisa fazer o desenvolvimento inteiro? Não precisa fazer o desenvolvimento inteiro. Como é que funciona o desenvolvimento binomial, professor? Como é que funciona? Para que vai servir mesmo? Esse momento inicial, a gente não tem uma aplicação bem palpável para vocês, que o aluno às vezes pergunta para mim, professor, onde que eu uso isso na minha vida? É uma pergunta comum. O que eu posso dizer nesse momento, que é a parte introdutória do conteúdo, que todo meio para um fim. A gente tem a necessidade de fazer essa fundamentação inicial para vocês aí, para aplicações
de situações, problemas futuras, ou que você tenha a necessidade de um ou outro desenvolvimento desse dentro de outros conteúdos da matemática, de modo a vir a facilitar. Então, vê só, aqui ele diz o seguinte para mim: vamos escrever alguns termos do desenvolvimento x mais y elevado a n e determinar o termo geral do binômio de Newton. Professor, olha só. Na aula passada, nós aprendemos o desenvolvimento do binômio de Newton, que é aquele que calcula o desenvolvimento de qualquer binômio independente do expoente. Lembra lá? Só que aqui eu quero que você aprenda a calcular um termo específico. Outra coisa que nós comentamos na aula passada é a quantidade de termos que cada um desses desenvolvimentos binomiais tem. Opa, mais gente chegando aqui. Bom dia, Baixa Grande do Ribeiro. Sejam bem-vindos. Chat ao vivo, fiquem à vontade para participar, tá bom? Na hora que não entender, perguntem. Então, na aula passada, a gente viu, professor, que se eu tenho um binômio elevado a 2, se o expoente do binômio é 2, eu estou falando desse cara aqui, ó. Estou falando desse cara aqui, ó, do n. Se o nzinho aqui for 2, na hora que você for desenvolver, o desenvolvimento binomial vai gerar 3 termos. Se aquele n ali, professor, for 3, o teu desenvolvimento binomial vai gerar 4 termos, e aí vai. Deu para entender? Então, aqui, a questão da posição que o termo ocupa. Então, o primeiro termo ocupa a posição 0 mais 1. Como assim, professor? 0 mais 1. O desenvolvimento binomial vai ser dado dessa forma. Termo 1 seria termo 0 mais 1, que esse 0 e esse 1 vai ser utilizado nesse desenvolvimento. Ou seja, você lembra lá? Você lembra da combinação que você ia calcular, aquele n sobre 0 lá, como é que seria feito o cálculo dele? N fatorial sobre 0 fatorial vezes n menos 0 fatorial, que nesse caso específico nem precisa fazer, não é? Porque quando embaixo é 0, a gente tem que o resultado vai ser sempre igual a 1, não é? Tá lembrando, não é? Aula passada. Se você perdeu, tira um tempinho no teu horário de estudo, dá uma olhada na aula introdutória desse conteúdo, mas caso você não tenha acompanhado a primeira aula, eu vou fazer o possível para recapitular o que já foi trabalhado durante as aplicações das atividades, tá bom? Aí, à medida que a gente for apresentando o conteúdo, e você não for entendendo qualquer detalhe, você já vai perguntando. Aqui são as relações que calculam, que eu estou apresentando para vocês agora, um termo específico. Eu quero calcular o segundo termo. Isso, Gabriel. É só entender, professor, que quando a gente vai fazer o desenvolvimento binomial, o primeiro termo, professor, aqui é 0, ó. Aí aqui, o n, que seria o meu expoente, né, vai ficar xn, y0. Professor, eu quero o segundo termo. O segundo termo, professor, eu considero aqui 1, ó. Eu considero aqui 1, professor. Aqui é o meu expoente, vai ser x n menos 1, y elevado a 1. Professor, não estou entendendo direito, não. Eu vou colocar com valores para vocês entenderem. Professor, o termo 3, professor, o terceiro termo, ele ocupa que posição? Professor, ele ocupa a posição 2 mais 1. O terceiro termo ocupa a posição 2 mais 1. O que é que eu quero que você entenda? Para você calcular o terceiro termo, aqui você vai utilizar 2, gente. É isso que eu quero que vocês entendam. E aqui, professor, é o 2zinho que está lá. E em cima aqui, professor, do x vai ser a diferença entre o numerador e o denominador ali, professor. Mais ou menos? Vamos lá, então. Professor, se eu quisesse o quarto termo, o que é que eu vou fazer? Gente, se você quiser o quarto termo, aqui embaixo é 3. É isso que eu quero que você lembre. Prof, então aqui fica o de cima menos o de baixo, sempre, não é? E aqui o denominador. Então, ele fala para mim o seguinte, a gente pode concluir que para realizar o cálculo de um termo específico, de um desenvolvimento binomial x mais y elevado a n, eu posso estar me utilizando dessa relação. TK mais 1 é o n
sobre K vezes x elevado a n menos K vezes y elevado a K. Professor, não entendi não. Deixa eu colocar valores específicos para a gente estar realizando o desenvolvimento. Eu vou fazer alguns e outros eu coloco para vocês tentarem me dar o feedback aí pelo chat. Então, olha essa expressão. Vamos tentar fazer o cálculo ou do desenvolvimento binomial, que eu posso fazer o desenvolvimento binomial inteiro. Deixa eu ver se ela está respondida. Tá sim. Ou eu posso simplesmente encontrar o termo específico. Espera aí, professor, vamos ver se eu entendo aqui a minha situação. Determinar o sexto termo. Ele não quer que você faça o desenvolvimento inteiro. Desculpa, determinar o 16º termo, professor. Ele quer que o senhor encontre o 16º termo desse desenvolvimento. Cadê o desenvolvimento? Professor, está aqui, ó. 3p mais Q ao cubo elevado tudo a 16. Com os termos ordenados segundo expoentes decrescentes de p. Espera aí, professor. Se eu quiser fazer o desenvolvimento binomial desse aqui, professor, não tem como a gente fazer no braço isso não, porque o expoente é 16. Se o meu expoente é 16, significaria dizer que se nós aplicássemos o binômio de Newton, nós teríamos 17 termos, gente. Nós teríamos assim, na horizontal, 17 termos. Mas isso já simplificado. Porque a gente ainda teria que reduzir os termos semelhantes, isso ia demandar um tempo absurdo. Então, professor, o que a gente vai fazer? Como ele quer um termo específico do desenvolvimento, a gente pode aplicar a fórmula, professor, do termo geral do binômio de Newton. Como é que vai funcionar essa fórmula que vocês estão visualizando aí? Professor, esse K aqui, ó, quem que vai ser esse K que vocês estão visualizando? Peraí, marca texto aqui, professor. O N eu já sei quem é, professor. O meu N é o meu expoente. Meu N é esse cara aqui, ó. Aqui é o meu N. A canetinha. Aqui é o meu N, professor. Sempre o expoente que tiver aqui é o N. Eu já tenho esse cara aqui, ó, professor. Já tenho esse cara aqui. Então, eu já tenho ele aqui também, ó. Já tenho 16 aqui, ó. Agora, quem que vai ser o K, professor? Você não queria o 16º termo aqui? Então, esse K, professor, é o que está faltando para 16. Não é o 16º termo? Não é o 16º termo que você quer? Então, para dar 16, o K ali tem que ser quanto? O K tem que ser 15, gente. Você entendeu como é que você vai achar? Ou seja, o K mais 1 igual a 16, professor. Você pode até pensar assim. K mais 1 tem que dar 16. Se você quiser passar 1 para o lado de lá, K vai ser 16 menos 1. O K vai ser igual a 15. Então, já tem como a gente fazer o nosso desenvolvimento. Aqui fica o N. Aqui fica o K, professor. E na hora que a gente vai fazer o desenvolvimento, esse X aqui é o primeiro termo, professor. Como assim? Deixa eu pegar aqui com marca-texto. Borrachinha, para ficar bem visível para vocês. Esse X aqui, professor, ele é o primeiro termo do meu binômio. É o 3p, professor. E esse Yzinho aqui, professor. Esse Yzinho é o segundo termo do meu binômio, que é o Q elevado a 3. Então, vai ficar, professor, o 3p elevado à diferença entre o 16 e o 15 ali, ó. E o segundo termo, que é o Q elevado ao próprio K. Nada que o treino não resolva. Até aí, tudo bem? Até aí, tudo bem? Tá, professor. E agora? A gente vai resolver essa continha aqui, ó. A gente vai resolver essa expressão que vocês estão visualizando aqui. Começando com aquele parêntesezinho lá, ó, que o pessoal colocou pra gente ali. Professor, diz uma coisa, como é que eu resolvo aquele 16, 15? Na aula passada, a gente fez a apresentação
de algumas definições. Dentre elas, uma que eu coloquei quando a diferença entre o numerador e o denominador ali fosse 1, professor, o resultado ia dar, professor, o valor de cima. Você lembra? Daria o próprio 16? Ah, professor, eu não lembro como é que calcula isso aqui, porque ali já é o resultado final. Deixa eu calcular com você aqui. Professor, como é que funciona isso aqui? Deixa eu ver se eu coloquei espaço. Não, aqui já é outra. Professor, aqui é NP. Só para você lembrar que a gente colocou. Como é que resolve isso aqui? É o N fatorial sobre o P fatorial sobre o N menos P fatorial. Lembrou? Isso tudo que foi na nossa aula introdutória. Como é que eu calculo aquele valor lá? Eu ia calcular, professor, ia ser 16 fatorial sobre 15 fatorial sobre 16 menos 1, que a gente vai subtrair 16 menos 1, dá 1 fatorial. Se você for fazer aqui o desenvolvimento, ia ficar 16 vezes 15 fatorial sobre 15 fatorial vezes 1. Corto 15 fatorial com 15 fatorial, o resultado dá só o 16. Mas para que não haja a necessidade de vocês realizarem esse desenvolvimento, eu até falei para vocês, aqui é 16, aqui é 15. A diferença entre o 16 e o 15 não é só de uma unidade? Então eu falei para vocês que quando a diferença entre o 16 e o 15 fosse de apenas uma unidade, professor, o resultado dava esse cara de cima aqui, ó. Então, vai ficar como isso aqui? Professor, o resultado disso aqui vai dar 16 vezes esse 3P elevado a 16 menos 15, professor, vai dar exatamente 3P, professor, porque isso aqui dá 1, ó. Isso aqui dá 1. 16 menos 15. 3P elevado a 1 continua dando 3P. E aquele Q elevado a 3 elevado a 15, tem aquela propriedade lá, professor, da potência. Mais gente chegando. Bom dia, Baixa Grande do Ribeiro. Chegou outro polo. Bom dia, Eliseu Martins. Sejam bem-vindos. Professor, faz potência de potência. 3 vezes 15 dá 45. Vai ficar vezes Q elevado a 45. Se você fizer esse vezes esse, 16 vezes 3 dá 48. P Q elevado a 45, que seria a resposta final desse desenvolvimento binomial. Então, professor, nós acabamos de calcular que o 16º termo desse desenvolvimento binomial vale 48pq elevado a 45. Ou seja, não iria precisar eu desenvolver todo aquele binômio para chegar na posição desse cara aí, ó. Esse é o penúltimo termo daquele desenvolvimento binomial, porque se está elevado a 16, teria 17 termos. Aí eu poderia te perguntar, quem era o coeficiente do termo? Você ia dizer, é 48. Qual é o grau da variável P? É 1. Qual é o grau da variável Q? 45. São as perguntas próprias do conteúdo. Prof, me dá mais exemplos para me entender esse termo geral. Olha só. Aqui, meus amores, ele quer que nós realizemos o desenvolvimento binomial inteiro. Agora, se vocês não estavam na aula passada, nessa atividade aqui você tem como recapitular a parte principal da nossa última aula e tem como compreender a aplicação do termo geral do binômio de Newton, que é o que a gente está apresentando para vocês hoje. Como assim, professor? Se eu pedisse para você, quem estava na aula passada, vocês estavam todos? Eu lembro que o polo estava conectado. Eu não sei se todos os alunos estavam presentes. Mas se eu colocasse para você, quanto que é x menos 3 ao quadrado? Quanto que é x menos 3 elevado a 3? Lá no 8º ano, ensino fundamental, no 8º ano do ensino fundamental, a gente viu e aprendeu que esses dois tópicos aí, você estava, não era, Gabriel? Estava falando com os polos aqui nas escolas.
Estava Baixa Grande do Ribeiro, eu lembro, e Eliseu Martins estavam conectados. Eu não sei se todos os alunos estavam presentes dentro da turma, quando a gente começou o conteúdo. Então, lá no ensino fundamental, deixa eu até baixar um pouquinho isso aqui, só para não ficar um pertinho do outro, e trocar a cor da caneta. X menos 3 elevado a 3. No 8º ano, nós aprendemos, isso aí são binômios, x menos 3 são binômios. A gente aprendeu o nome desse conteúdo lá no fundamental, que era, professor, produtos notáveis. Lembra lá? Produtos notáveis. Aquele primeiro lá é o quadrado da diferença, que está de vermelho, e o que está de azul é o cubo da diferença. Então, a gente aprendeu lá, professor, que isso aqui era o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo termo, ó, primeiro termo, segundo termo, tá bom? Quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, vai puxando a memória aí, mais o quadrado do segundo termo, ou seja, reduzindo os termos semelhantes, simplificando a expressão, vai ficar x ao quadrado menos 2 vezes 3 vai dar 6x, mais 3 ao quadrado, que dá 9. Isso aqui lá no 8º ano do ensino fundamental nós aprendemos dessa forma. Professor, e esse elevado a 3? Esse aqui elevado a 3, professor, era o cubo do primeiro. Era o cubo do primeiro, menos 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, menos o cubo do segundo. Menos o cubo do segundo. Prof, reduzindo os termos semelhantes aqui, a gente ia ter x ao cubo, menos 3 vezes 3 vai dar 9x2, mais 3, isso aqui dá 9. 3 vezes 9 vai dar 27x, 3 ao cubo vai dar 27. Aqui seria o desenvolvimento do x menos 3 elevado a 3. Só que você está vendo aí que, à medida que o expoente vai aumentando, ele vai aumentando também o desenvolvimento. Eu queria que vocês percebessem que o expoente que ele pede aqui, ó, é o expoente 5. O expoente aqui é o expoente 5, professor. Então, o desenvolvimento binomial seria grande, professor, bem grande mesmo. Prof, o senhor ia ter 6 termos aqui. Por exemplo, se aqui o expoente é 2, eu tenho quantos termos? 1, 2, 3 termos no desenvolvimento. Se aqui o expoente é 3, eu tenho 1, 2, 3, 4 termos no meu desenvolvimento. Se o expoente é 5, eu teria 6 termos no meu desenvolvimento. Então, para a gente não se utilizar ou do produto notável, ou até mesmo do cálculo da potência para a gente chegar naquele desenvolvimento, a gente vai estar utilizando a fórmula do binômio de Newton, professor, para estar facilitando a obtenção desse desenvolvimento. Como é que vai funcionar a fórmula do binômio de Newton? Vê se você lembra aqui direitinho comigo. A fórmula do binômio de Newton, professor, ele gera para mim esse desenvolvimento. Professor, não entendi isso aí que o senhor acabou de colocar, não, professor. Por que que deu essa expressão aí, professor? Ficou faltando 5,3, 5,4, faltou o restinho. Eu acho que foi cortada a imagem. Está faltando um restinho aqui. Prof, então deixa eu fazer aqui na mão mesmo, ó. Deixa eu apagar aqui. Olha só. Como você tem, professor, canetinha está habilitada, o expoente aqui é 5, você vai começar fazendo isso aqui, gente, ó, no teu desenvolvimento. Você vai ter 5, 0, você vai fazer 5, 0, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5. Aí você vai ter encerrado, tá bom? Então vamos lá, professor. Se o teu expoente é 5 aqui, você vai começar 5, 0. Aí você pega o primeiro termo. Quem é o primeiro termo aqui, professor? O primeiro termo é o x, ó.
Primeiro termo é o x, professor. Então, vai ficar vezes o meu primeiro termo, que eu vou botar aqui, ó, x, elevado ao cara de cima, gente, que é 5, ok? Vezes o segundo termo. Quem é o segundo termo aqui, professor? O segundo termo é esse 3 aqui, só que ele é negativo. Então, você vai fazer menos 3 elevado ao denominador. Sempre desse jeito. O ponto de partida. Vê se você entendeu o que foi que eu fiz. Perguntem. Bom dia, Uruçuí. Seja bem-vindo. Sejam bem-vindos, na realidade. Chat ao vivo. Olha só, gente. Comecei com o 5, 0. Aí eu peguei o primeiro termo aqui. Botei o x elevado ao numerador e peguei o segundo termo, que é menos 3, elevado ao denominador. Agora eu só vou continuar, ó, mais. Agora eu vou fazer 5, 1. Esse é o desenvolvimento da fórmula do binômio de Newton. Se o expoente é 5, eu faço 5, 0, aí fiz primeiro termo elevado a 5, segundo termo elevado a 0. Aí vou fazer a mesma coisa aqui, vezes x vezes menos 3. Agora vai mudar um pouquinho, sabe por quê? O que é que eu quero que você olhe? É que a partir do segundo termo, você vai diminuir, professor, uma unidade no primeiro e acrescentar uma unidade no segundo termo. Como assim? Você está olhando para cá, ó. Você está olhando para cá, aqui era 5, aqui era 0. Eu costumo até dizer, para você aprender e não esquecer, que esse 5 vai dar 1 para esse, ó. Sempre nesse sentido aqui, ó. Então, professor, lá não era 5, vai ficar 4. E o outro que era 0, que ganhou 1, vai passar a ser 1. Tira do primeiro expoente, passa para o segundo. Entendeu? Não era 5. 5, tirei 1 dele, ficou 4. E 1 passou lá para o outro expoente, 0 mais 1 ficou 1. Isso, diminui do primeiro e acrescenta no segundo termo, Gabriel, no expoente do segundo termo. Sempre desse jeito. Tira de um, acrescenta no outro. Tira de um, acrescenta no outro. Vou fazer aqui, professor, o terceiro termo. Fiz o 5, 0, 5, 1. Aí você vai ter aqui o 5, 2. Vezes, aí vai ter o x, que vai ficar com que expoente? Vai ter o menos 3 também de novo. Como é que vai ficar os expoentes agora aqui? Do mesmo jeitinho, ó. Quem é que era o anterior? Aqui não era 4, aqui não era 1. É sempre olhar para o anterior, gente. Esse 4 aqui vai dar uma unidade para esse 1. Se esse 4 der uma unidade para 1, é uma das formas que eu tenho para você memorizar isso aqui e não esquecer, tá bom? Aqui vai ficar 3 e aqui vai passar a ser 2. Eu tirei do 4 e joguei no 1. Uma unidade. Eu tiro uma unidade do 4, passa a ser 3. E essa uma unidade que eu tirei do 4, acrescentando ao 1 do segundo termo, ao expoente do segundo termo, passa a ser 2. Aí você vai seguir o mesmo raciocínio. Eu fiz o 5, 2. Agora tem que fazer o 5, 3. Mais 5, 3, professor. Aí vem x elevado a quanto? Vamos ver se vocês entenderam. O x vai ficar elevado a quanto? Pode responder para a gente aí. Eliseu Martins, Baixa Grande do Ribeiro, Grande Gabriel. Tem mais gente conectado pelo YouTube. Está só observando, pode participar. Qual que seria o expoente do x aqui? Qual que seria o expoente do menos 3 aqui? Só para me ver se vocês entenderam o desenvolvimento. Pelo menos a montagem da fórmula geral do binômio de Newton. Quanto é que vai dar ali os expoentes ali? Em Baixa Grande do Ribeiro. Bom dia, queridos. Quanto é que vai dar esse expoente, o do x, qual que vai ser o expoente do 3? É isso que eu estou esperando aqui. Como é que eu vou fazer? É só olhar para o anterior. A gente está aprendendo a montar. Já já a gente resolve devagarzinho com vocês. Mas o que eu quero de vocês agora é que vocês entendam como que se dá o desenvolvimento, a montagem. Professor, por que ficou 5, 0 ali no começo? Lá o meu expoente era 5, não era x menos 3 elevado a 5? Então eu vou fazer uma conta do 5, 0, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4 e 5, 5. Deixa eu ver aqui, Gabriel. Cara, é isso aí mesmo, cara. Muito bem. Então, peraí, professor. Os meus expoentes aqui vai ficar... Aqui era 3, não era, professor? 3, tu vai jogar para cá uma unidade.
não é isso? Se era 3, vai passar a ser 2, não é isso? E se o lá era 2, vai passar a ser... Um diminui, o outro aumenta. Um diminui, o outro aumenta. Ah, professor, estou começando a entender. Aí tem aqui mais, né? Continuando. Vou botar aqui embaixo. Você vai ter o 5, 4, vezes x elevado a 1, vezes menos 3 elevado a quanto, professor? A 4. E tem mais o 5, 5, que é o último, né? X elevado a 0 vezes menos 3 elevado a 5. Isso aqui, gente, seria todo o desenvolvimento. Aqui seria a aplicação da fórmula do binômio de Newton. Se vocês acharem que esta conta é grande, dá uma espiada na nossa última aula. Porque lá na nossa última aula nós pegamos binômios como esse aí e a gente fez o desenvolvimento mesmo na íntegra do cálculo que teria que ser feito para chegar no resultado. Aplicando essa fórmula do binômio de Newton, a gente com algumas definições a gente consegue chegar bem rápido ao resultado. Tipo, aqui você vai fazer o desenvolvimento de cada um desses. Você vai resolver esse, você vai resolver esse, você vai resolver cada um deles. E lá durante as aulas, a gente aprendeu que quando aqui embaixo é 0, professor, o resultado é 1. INDEP 5, 0 é 1. Vezes x elevado a 5, continua sendo x elevado a 5, menos 3 elevado a 0, dá 1. Ou seja, o resultado dessa primeira parte aqui, ó, é x elevado a 5. Se eu fosse resolver essa segunda parte aqui, professor, quando aqui é 1, professor, o resultado dá esse cara de cima. Quando é 0, dá 1. Quando embaixo é 1, o resultado dá o cara de cima lá, professor. Então, aqui ficaria 5 vezes x elevado a 4 vezes menos 3 elevado a menos 1, que dá menos 3. 5 vezes menos 3 vai dar menos 15x elevado a 4. E você vai resolvendo cada um desses termos até você ter toda a expressão que representa esse desenvolvimento binomial. Facilita. Prof, na aula passada o senhor explicou como é que calcula esse parêntesezinho? Expliquei sim. Expliquei direitinho como é que você faria para estar calculando esse desenvolvimento aqui, professor. Então, aqui, deixa eu voltar aqui. Ficou faltando, né, a gente terminar. Eu comecei aqui desenvolvendo, ó. Aquela parte ali parou no 5,4, ainda até faltando, né? Então, professor, deixa eu ir fazendo aqui então. Se a gente for resolver esta aqui, quanto é que vai dar 5,0, professor? Vou até botar de 1 por 1. Tá faltando 2 aqui ainda. Tá lá o 5,4. Deixa eu apagar ele aqui. Só para me terminar. Aqui ele está fazendo as subtrações direitinho. Eu prefiro já fazer direto. Tá só reticênciazinhas aqui para fazer manualmente, devagarzinho com vocês. Para ver se vocês entendem. Vocês podem interromper e perguntar. Então, aqui, se a gente fosse fazer o desenvolvimento todo, professor, ia ser 5,0. Aí ia ficar x elevado a 0. Vezes x elevado a 0 vezes menos 3 elevado... Desculpa, x elevado a 5 menos 3 elevado a 0. O começo é esse aqui. Se você começou aqui direitinho, tá aqui, professor, ó. Aí o resto é só tu ir olhando para o anterior. Sempre olhando para o anterior. Vai ficar mais 5,1. Aí vem x elevado a 4 vezes menos 3 elevado a 1. Dá para ir no automático, ó. Tira de um, bota no outro. Mais 5,2. Aí vai ficar x elevado a 3 vezes menos 3 elevado a 2. Mais 5,3.
x elevado a 2 vezes menos 3 elevado a 3, mais 5, 4. X elevado a 1 vezes menos 3 elevado a 4, mais 5, 5. X elevado a 0 vezes menos 3 elevado a 5. Sempre será desse jeito. O que é que você vai fazer? Você tem que resolver para cada um desses termos. Aqui, professor, ó. Tem que resolver cada um desses, professor. E depois só resolver as potências que estão multiplicando. Professor, quanto é que dá 5, 0? Isso aqui dá 1, professor. Isso aqui dá 1. Aí vai ficar 1 vezes x elevado a 5, que continua sendo x elevado a 5. Menos 3 elevado a 0, professor, é 1. Aí vai ficar agora o outro, professor, mais, não é? 5, 1, professor, a gente explicou para vocês, para não ter que fazer todos, não é? Quando aqui embaixo é 0, professor, o resultado é 1. Lembra? Sempre, professor, que aqui embaixo é 0, o resultado é 1. Sempre que aqui embaixo é 1, o resultado dá o numerador, ou seja, o resultado dá o 5. Vai ficar 5 vezes x elevado a 4, menos 3 elevado a 1 vai dar menos 3, mais. Agora o 5, 2 ali, professor. Como é que eu vou calcular aquele 5, 2? Eu tenho que utilizar a fórmula da combinação. Não é verdade? Como é que vai ser o 5, 2, professor? Esse cara aqui, professor, é o 5 fatorial sobre o 2 fatorial, que é o cara de cima. 5 fatorial, o cara de baixo, 2 fatorial, vezes... Aí agora tu subtrai os dois. 5 menos 2 vai dar 3 fatorial. Faz o desenvolvimento, professor. Vai ficar 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre 2 fatorial, que é 2 vezes 1 dá 2, vezes 3 fatorial. Cancela, cancela. 5 vezes 4 dá 20 sobre 2, que é igual a 10. Pronto, professor. Esse 5, 2 aqui dá 10, professor. Vezes esse cara aqui, que eu só vou repetir, x elevado a 3, vezes o menos 3 elevado a 2. Menos 3 elevado a 2, professor, dá 9. Mas, agora tem que resolver o 5, 3. Agora tem que resolver o 5, 3. Quanto é que vai dar? Quanto é que vai dar o 5, 3? Vocês estão entendendo o que é que a gente está fazendo? Ah, professor, mas dá muita conta? Dá, gente. Binômio de Newton dá uma certa conta. O que eu quero é que vocês tenham paciência e vocês vão fazendo essas continhas devagarzinho, que vocês com certeza vão chegar no resultado. Professor, o 5, 3 ali, borrachinha, fiz esse aqui. Deixa eu fazer o 5, 3. Deu 10. O 5, 3, professor, ele também vai dar 10. Quando a gente for conversar do triângulo de Pascal, tem uma propriedadezinha lá no triângulo de Pascal que diz para mim o seguinte. Se eu tenho dois coeficientes binomiais, se esse aqui mais esse aqui der o de cima, é porque o resultado dos dois é o mesmo. Tipo, aquele 2 mais 3 ali daria 5, não é? Então, significa dizer que o 5, 2 e o 5, 3 têm o mesmo resultado. Ah, mas eu não ia lembrar disso, professor. Então, você ia fazer a conta mesmo. Quanto é que ia dar o 5, 3? É 5 fatorial sobre 3 fatorial. Agora, embaixo, subtrai, né? O 5 do 3. 5 menos 3 vai dar 2 fatorial. Desenvolvendo. 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, parei no 3 fatorial, repete o 3 fatorial de baixo, 2 fatorial é 2 vezes 1, que dá 2, corta, corta, 5 vezes 4 dá 20, 20 dividido por 2 vai dar o mesmo 10. Aí vai ficar x elevado a 2, vezes menos 3 elevado a 3 vai dar menos 27, professor, mais
5, 4. Quando a diferença, até expliquei, 5 em cima, 4 embaixo. Isso aqui vai dar 5, professor. Quando a diferença entre o numerador e o denominador é 1, dá o cara de cima, que dá 5. Vai ficar 5x elevado a 1 dá x, menos 3 elevado a 4, professor, vai dar exatamente 81 positivo. Mas, quando os dois são iguais, professor, 5, 5, ó, numerador e denominador é igual, professor, o resultado dá 1, professor. O resultado dá 1. Aí vai ficar x elevado a 0, que é 1, e menos 3 elevado a 5 vai dar 81 vezes 3. 3 vezes 8, 24, 243. Menos 243. Eita, professor, grande. Você não queira ver a... Não entendi, Gabriel. Deixa eu ver aqui. Lembrando rapidinho que na combinação a ordem... Não, Gabriel. Essa parte aí, só quando a gente estiver lá na análise combinatória mesmo. Aqui a gente está trabalhando só com o desenvolvimento. A gente não precisa recordar, porque pode ser que cause uma certa confusão. Aqui eu só preciso aplicar a fórmula da combinação. Só a fórmula da combinação. Isso, lá na análise combinatória pode ser isso aí mesmo. Aqui, só para não confundir, vamos só fazer o desenvolvimento mesmo. Vamos ver aqui, professor. Agora, resolve cada um deles. 1 vezes x vezes 5, só ir resolvendo agora, ó. 1 vezes x vezes 5, 5, x4 vezes menos 3, 10 vezes x3 vezes 9. Só fazer essas multiplicações aqui, ó. E você vai ter o desenvolvimento binomial. Tranquilo, Gabriel? Vamos ver aqui, ó. Então... vai ficar 1x5 vezes 1, vai ficar, professor, x elevado a 5. Volta. 5 vezes x4 vezes menos 3, vai dar menos 15x4, professor. Professor, 10 vezes x3... vezes 9, vai dar 90x3. Dez vezes x ao quadrado vezes menos 27, vai dar menos 270x ao quadrado. Cinco vezes x vezes 81, vai dar 405x. Vezes 1 vezes menos 243 vai dar menos... Professor, esse aqui seria todo o desenvolvimento binomial x menos 5, x menos 3, não era isso? X menos 3 elevado a 5. Cara, é grande? É. Agora, o que é que a gente estava conversando durante a aula passada? Cara, eu não preciso, às vezes, fazer o desenvolvimento todo. Às vezes, ele não pede para a gente fazer o desenvolvimento todo. Às vezes, ele pede para tu encontrar um termo específico. Tipo, se eu pedisse para você calcular que é o primeiro termo, aqui é o segundo, aqui é o terceiro, aqui é o quarto, aqui é o quinto, aqui é o sexto. Vamos dizer que ele não quer que você calcule toda a expressão, ele quer apenas... Professor, eu quero que o senhor ache para mim, sabe quem? Eu quero que o senhor ache o terceiro termo, professor. Eu quero que o senhor ache o terceiro termo. Como é que eu acho o terceiro termo sem a necessidade de realizar o desenvolvimento inteiro? É isso que eu estou tentando trabalhar com vocês hoje. Tá aqui, professor, o terceiro termo é esse cara aqui, ó. Como é que eu chego nesse 90x3 sem ter que fazer o desenvolvimento binomial inteiro? A gente usa a fórmula do termo geral. Qual que é a fórmula do termo geral, professor? É aquele T K mais 1 é igual... Como é que vai ficar, professor? N, K, vezes... Aí você tem o primeiro termo,
do cara lá, professor, que vai ser x. Quem era o primeiro termo? Não era x? Deixa eu anotar o cara mesmo aqui. Eu quero o terceiro termo do desenvolvimento. Era x menos 3 elevado a 5. Já vou anotar logo. Terceiro termo, x menos 3 elevado a 5. Como é que vai ser o terceiro termo do cara aqui, professor? O terceiro termo desse cara vai ser T2 mais 1, que é igual 5, não é isso? 2, que é o meu K, vezes. Isso você entendeu. Estou aplicando a fórmula do termo geral. Quem é o primeiro termo dele lá? É x, professor, elevado à diferença entre o 5 e o 2. 5 menos 2 dá 3, não é isso? Posso até escrever, se você preferir. Aqui no primeiro termo, você faz 5 menos 2, ou seja, esse menos esse, vezes o segundo termo, que é menos 3, elevado a esse cara aqui, ó, elevado ao 2. Vocês entenderam? Aí vou resolver esse 5,2 que vocês estão visualizando aqui. Vou resolver esse cara aqui. Quanto é que vai dar 5,2? A gente tinha até calculado já, não tinha? 5,2 deu quanto, professor? 5,2 deu 10, professor. A gente calculou agora há pouco. Isso aqui vai dar 10 vezes x elevado a 3 vezes menos 3 elevado a 2, que dá 9. 10 vezes x elevado a 3 vezes 9 vai dar o 90x3, que seria o nosso... Seria não, é, professor. O nosso terceiro termo desse desenvolvimento. Então, o que é que a gente está tentando mostrar para vocês? Que na maioria das vezes, quando eu tiver um expoente muito grande, ele não vai pedir para vocês fazerem o desenvolvimento todo. Tu já pensou tu ter expoente 10? Como é que você vai fazer um desenvolvimento de expoente 10? Cara, não acaba. É um negócio expoente 10, você vai ter 11 termos e a conta é envolvida nisso. Então, ele vai pedir um termo específico, ele vai pedir para ti quem é o coeficiente daquele termo, quem é a soma dos coeficientes binomiais, que a gente também vai estar vendo como é que eu faço para achar a soma de todos os coeficientes da expressão sem a necessidade do desenvolvimento, né, Patrícia? Bom dia, Patrícia. Seja bem-vinda, minha querida. Então, deu para entender? Perguntem. Eu vou para o outro aqui, vou começar a treinar o desenvolvimento daquelas combinações com vocês. Para quê? Para que vocês percebam algumas semelhanças nos desenvolvimentos. Eu queria que vocês tentassem calcular isso aqui para mim. Vocês acham que vocês teriam muita conta para fazer, professor, essa soma aí? Prof, tipo assim. O senhor tem ali 6,1 mais 6,2 mais 6,3 mais 6,4 mais 6,5. Eu sei que 2 deles aqui já dá para me calcular de cara, professor. Vamos ver aqui. Eu vou fazer na íntegra o cálculo de cada um deles, até porque tem alguns alunos que ainda não sabem calcular. Como assim, professor? Você vai fazer o cálculo de cada um deles aqui, ó. E eu vou já lembrar com vocês algumas definições. Deixa eu ver se eu coloquei mais espaço aqui. Coloquei, deixa eu ver, coloquei sim. Então, veja bem. A fórmula que nós vamos utilizar para resolver cada um deles é essa aqui, gente, ó. NP é tu pegar o cara de cima, fatorial, sobre o cara de baixo, fatorial, vezes a subtração entre os dois. N menos P fatorial. Essa é a fórmula que a gente vai estar utilizando, tá bom? Só que tem algumas definições. Como assim, professor? Algumas definições, tipo, a gente já explicou que se aqui for 1, eu não preciso usar aquela fórmula. Você pode até usar, se você quiser, mas não precisa usar. Porque toda vez que embaixo for 1, professor, que a gente colocou para você, se for N, aqui em cima pode ser qualquer coisa, e o resultado for 1, o resultado dá o cara de cima, dá o N. Beleza? A gente explicou, professor, que se... Deixa eu botar até na ordem.
A gente tem essas três consequências aqui. N0, N1 e NN. Se aqui embaixo for 0, o resultado é sempre 1. Você não precisa aplicar essa formulazinha de cima aqui, ó. De boa? Se aqui embaixo for 1, professor, o resultado é esse cara de cima aqui, ó. É o N. De boa? Se os dois forem iguais, professor, se o cara de cima e o de baixo forem iguais, o resultado dá 1, professor. O resultado dá 1. Tudo bem? Essas são algumas definições da aula passada para facilitar. Então, aqui embaixo, professor, é 1, ó. Aqui embaixo é 1, professor. Quando embaixo é 1, o resultado dá o cara de cima, professor. Quando embaixo é 1, o resultado dá o cara de cima. Ou seja, a resposta desse aqui, professor, é 6. Mais. Professor, os outros a gente tem que fazer conta? Os outros você teria que fazer conta. Como assim, professor? Utilizar aquela formulazinha lá, professor. Então, vamos calcular aqui, usar essa fórmula aqui que eu estou falando, professor. Essa fórmula. Então, eu vou calcular o 6,2, o 6,3 e o 6,4, professor. O 6,5 já tem um bizuzinho, professor. Eu expliquei que quando a diferença entre o de cima e o de baixo for de apenas uma unidade, em cima não é 6, embaixo não é 5, então a diferença entre eles dá 1. Quando a diferença entre eles dá 1, o resultado aqui dá o de cima, que é 6 também. Tá bom? Quando a diferença entre eles for 1, o resultado dá sempre o de cima. Agora eu vou ter que calcular, professor, o 6,2, NP, a fórmula é N fatorial, P fatorial, N menos P fatorial. Aí você tem que calcular comigo o 6,2, você tem que calcular comigo o 6,3, você tem que calcular comigo o 6,4. Como é que vai ficar cada um desses coeficientes binomiais? Vai ficar 6 fatorial sobre 2 fatorial. 6 menos 2 vai dar 4 fatorial. Esse aqui vai ficar 6 fatorial sobre 3 fatorial. Subtrai 6 menos 3 vai dar 3 fatorial. Esse último, 6 fatorial sobre 4 fatorial. 6 menos 4, 2 fatorial. Fazendo o desenvolvimento de cada um, aqui vai fazer. Professor, eu vou desenvolver o 6 até chegar no 4 para cancelar, né? 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Continua? Não. Por quê? Porque embaixo tem um 4 fatorial. 2 fatorial é 2 vezes 1 vezes o 4 fatorial, que eu vou cancelar esse com esse. 6 vezes 5 dá 30, 2 vezes 1 dá 2, professor. Ó, deu 15. Deu 15, professor. Fazendo outro aqui, vou desenvolver até chegar no 3. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Não vou continuar, porque tem um 3 fatorial embaixo para me cancelar. Embaixo você vai ter esse 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1, vezes o 3 fatorial. O segundo 3 fatorial, corta esse com esse. Posso simplificar esse 4 com esse 2, vai sobrar um 2 ainda aqui. Posso simplificar esse 6 com esse 3, vai sobrar um 2 ainda, professor. Aqui vai dar 2 vezes 5 dá 10. 10 vezes 2 dá 20, professor. 10 vezes 2 dá 20. Não é não? Deixa eu ver se eu fiz certo. 2 vezes 5, 10. 4 por 2 dá 2. 6 por 3 dá 2. Não é isso? Qual foi o seu, Gabriel, que deu 15? Também? 6, 4, 2, 15 também? É isso que a gente já vai conversar.
Aqui vai ser 6 vezes 5 vezes 4 vezes... Não, 4 fatorial, né? Sobre o 4 fatorial vezes o 2 fatorial, que é 2 vezes 1. Corta, corta. 6 vezes 5 dá 30 sobre 2, que deu 15 novamente. Olha só, professor. Esse aqui do meio deu 20 e os outros dois deram 15. O que é que eu queria que vocês observassem nesses dois que deram o mesmo resultado? Esse deu 15, esse deu 15. Será que teria como a gente concluir? Por exemplo, eu já tinha feito aquele 6,2. Eu já tinha feito aquele 6,2. Será que tinha como eu concluir que aquele 6,4 também dava 15, sem a necessidade da conta? Tem, gente. Como assim? Quando você comparar dois coeficientes binomiais, tipo, eu estou comparando esse... Deixa eu só trocar aqui a cor da caneta. Eu estou comparando esse com esse, por exemplo. Estou dando uma vista geral e eu estou percebendo que aqui, professor, é 2 e aqui é 4, professor. O numerador de ambos não é 6? O numerador de ambos não é 6? Quando a soma dos denominadores desses dois aí, professor, dá o de cima, é porque eles têm o mesmo resultado. É porque eles têm o mesmo resultado. Vou te dar outro exemplo. Se eu colocasse para ti, tipo, 5, 3 e 5, 2. Esse resultado é igual a esse. Eu já posso afirmar sem fazer a conta que os dois são iguais. Por quê, professor? Se você pegar aqui tem 3, não é? Aqui tem 2. Se tu somar 3 mais 2 dá quanto? Dá 5. Ah, entendi. Isso me garante que os dois são iguais? Isso te garante que os dois são iguais. Então, tu não iria precisar, quando tu visualizar essa situação, tu não vai precisar fazer a conta dos dois. Tu faz a conta do 5,3, por exemplo. Depois que tu fizer a conta do 5,3 e achar o resultado, você já vai saber que o outro também terá o mesmo resultado. De boa? Só para fechar aqui, meu diretor, ficou o que o resultado? Ficou 15, 20 e 15, professor. Ficou 15 mais 20 mais 15 de novo, professor. Só somar. Quanto é que vai dar a soma total aqui, professor? Quanto é que vai dar? 6 mais 15 dá 21. 21, aliás, vou fazer assim. 15 mais 15 dá 30. 30 mais 20, 50. 50 mais 12... Prof, exatamente 62. Meus amores, a gente vai dar aquela pausazinha super rápida, não é intervalo, só uma pausa. E a gente volta já já. 2 minutinhos. Até daqui a pouquinho.